Então, olá meus amigos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem, é sempre um gosto estar aqui com vocês todos os fins de semana. Portanto, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o tétano. Não há como fugir, todos nós conhecemos esta doença, já ouvimos falar pelo menos, embora a maior parte não tenha noção de que o tétano não tem tratamento, não tem qualquer tratamento. É uma doença bastante complicada, embora não se fale muito, não é? Todos nós sabemos que há a vacina do tétano, portanto, todos nós conhecemos, a nível de nomenclatura, o que é o tétano. Portanto, é uma doença. Há uma vacina para essa doença. E só falamos um pouco do tétano apenas porque se faz a vacina do tétano. Agora, a maior parte, aposto quase 99% da população que não é da área da saúde, não tem a mínima noção de quais os sintomas, ou pelo menos alguns dos sintomas, e que não é uma doença curável, ou seja, que é uma doença muito grave e que não existe praticamente tratamento, ou não existe tratamento de todo para esta doença. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho aqui sobre o tétano, portanto, fiquem desse lado, uma vez mais, e já sabem, sou o Tiago Mota e até já. Então, bem-vindos de volta aqui ao canal. Como abordei agora mesmo, vamos falar então sobre o tétano, sobre o que é a doença em si, não é? Portanto, hoje vamos então falar um bocadinho sobre aqui esta doença, tentar desmistificar e, mais que tudo, tentar saber um pouco mais do que apenas que existe, aliás, uma vacina para o tétano. Portanto, isto normalmente é o que todos nós sabemos. Hoje vamos falar então sobre o tétano. O que é o tétano? O tétano é uma bactéria, portanto, denomina-se por o agente é uma bactéria, portanto, esse agente é uma bactéria e realmente é denominado por Clostridium tetani. Portanto, esta bactéria pode realmente atingir aqui pessoas de qualquer idade, portanto, qualquer idade pode ser atingida por esta doença, esta bactéria, e realmente pode ser aqui, e existe grande probabilidade de ser realmente aqui uma causa de morte. Portanto, é uma doença bastante grave, embora não se aborde muito isto no dia-a-dia, ou mesmo quando vamos ao centro de saúde fazer a vacinação. Portanto, não nos é dito que é uma doença muito grave. Portanto, normalmente aborda-se de uma forma muito sui generis, ou melhor dizendo, superficial, genérica, e falamos especificamente sempre mais da vacina do que propriamente das mazelas que esta doença, caso seja contraída, não é, pode trazer para um indivíduo. Portanto, o tétano, então, podemos ficar descansados porque não é uma doença que a pessoa, caso esteja infectada, vai transmitir a outra pessoa. Portanto, esta doença, a transmissão dá-se através de uma bactéria e essa bactéria vive no exterior, no meio ambiente, não é? Tem como o seu meio ambiente favorito, normalmente terra conspurcada, zonas que é isso, terra conspurcada, zonas que normalmente do sol que tens, por exemplo, do estrume, zonas com bastante conspurcadas, não é? E normalmente aqui vive sob forma de esporos, ok? Esses esporos são muito, mas mesmo muito resistentes, portanto, não são destruídos de qualquer forma, aguentam as severidades do meio ambiente, portanto, frio, calor, portanto, são organismos muito resistentes e têm uma vida muito prolongada no meio ambiente, ficando quase de uma forma latente à espera da sua oportunidade. Portanto, acontece um bocadinho nestes moldes. E quando ela entra no organismo, e essa entrada normalmente não se dá quando há apenas um contacto com a nossa pele, não é? Mas sim quando existe algum tipo de porta de entrada que possa favorecer então essa infecção. Essa porta de entrada não é mais do que haver uma fissura, haver uma ferida, portanto, basicamente através de feridas que existam, muitas vezes nem
sabemos que elas existem, pode acontecer essa situação, e andarmos a mexer na terra, até a simples mudança de terra para outro sítio, por exemplo, pôr terra num vaso e vamos buscar terra a determinado sítio, não temos cuidado, portanto, só esse facto, termos alguma ferida, algum comprometimento dessa barreira que é a pele, não é? Que é bastante importante. Portanto, como é que se dá realmente esta infecção? Portanto, esta infecção dá-se pela picada, por exemplo, pela uma lesão provocada aqui por exemplo, elementos que sejam afiados, que sejam pontiagudos, como por exemplo aqui pregos, facas, espinhos, uma pessoa corta-se com a faca, uma faca que foi usada e que pode ter estes esporos, foi usada na terra, em algum sítio bastante conspurcado, esta mesma faca ou este elemento ferroso, não é? Com ferro, de ferro, uma lâmina, um prego enferrujado, portanto, todos nós ouvimos falar de coisas enferrujadas, temos que ter muito cuidado. Portanto, cortarmos com esse utensílio, essa ferramenta, pode ser o suficiente para que haja aqui uma infecção de tétano, pelo tétano, ok? Até algumas mordeduras, portanto, lá está, tem que ser um objeto realmente pontiagudo, basta ser também algum dente de algum animal, não é? Que esteja infectado, que nos morda e pode realmente também transmitir essa mesma doença, porque ele pode ter estado, por exemplo, a roer algum tronco de madeira, alguma coisa do meio ambiente externo, não é? E realmente ter aqui estes esporos que podem vir a ser transmitidos e o veículo é então o animal, não é? Através dos seus dentes. E podem realmente provocar aqui a doença. Portanto, esses corpos estranhos, como por exemplo uma pessoa mexer num tronco de uma árvore, alguma coisa, uma ripa, não é? Uma tábua, e ficar com alguma farpa instalada por debaixo da pele, não é? E realmente pode haver aqui algum tipo de lesão que nós tenhamos extensa, que pode levar também aqui a que haja uma facilitação, uma facilidade de contágio desta doença, como por exemplo queimaduras, áreas extensas mais expostas, não é? Sem a barreira da pele, e se houver algo que esteja contaminado, através então deste sol de estrume ou sol bastante conspurcado, não é? Pode realmente levar aqui a que se dê a infecção. Portanto, fraturas também expostas podem realmente também ser aqui um meio que facilite também aqui a instalação da doença. Em relação à doença em si, sabemos então que é uma bactéria. Essa bactéria pode sobreviver sob forma de esporos durante vários anos e em sítios adversos até, sem grande proteção, portanto, sobreviver em intempéries e outros tipos de situação severa, diferenças de temperatura, e é bastante resistente no meio ambiente, ok? Portanto, uma vez que ela consegue penetrar no organismo, portanto, no interior do organismo, no organismo em si, esta bactéria, portanto, o Clostridium tetani, produz realmente aqui algumas toxinas. E o problema é este mesmo, são as toxinas que ele vai produzir. Essas toxinas são, mais especificamente, neurotoxinas, e essas neurotoxinas, o que é que vão fazer? Vão fazer com que o nosso sistema nervoso seja ou sofra com esta infecção. Portanto, neurotoxinas, como percebem, neurónios de algo neural, não é? Então, vai afetar o nosso sistema nervoso e realmente vai alterar aqui a nossa função a nível dos nervos, que vão enervar, ou seja, vão dar os estímulos elétricos para os nossos músculos, ok? E vai haver uma descoordenação, entre outras situações, que abordaremos já de seguida. O período de incubação desta doença normalmente situa-se aqui entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas, em média 10 dias, ok? Portanto, o período de incubação passa normalmente, em média, 10 dias, desde o momento da infecção. Portanto, imaginemos que eu me pico num prego, em alguma coisa enferrujada, conspurcada, e realmente esses mesmos esporos conseguem penetrar no meu organismo. Portanto,
desde o dia dessa picada até aparecerem os primeiros sintomas, que já vamos perceber quais são, tem uma duração média de 10 dias. É óbvio que alguns podem ser 8, outros podem ser 12. Neste caso, a média são 10, não é? É a tal situação das médias, mas normalmente, em média, serão 10 dias aqui o período de incubação da doença, ok? Sintomas. O tétano realmente caracteriza-se aqui por, e o sintoma genérico, ou seja, o principal sintoma, não é? Que abrange mais o nosso organismo, que evidencia, é realmente aqui as contrações musculares que nós não controlamos, que são contrações musculares involuntárias, ok? Também denominada pelos espasmos musculares, ok? E esses espasmos e essas contrações são bastante vigorosas, dolorosas e levam até alguma rigidez muscular, portanto, que não é controlada e que traz bastante sofrimento ao indivíduo que padece da mesma doença, como é óbvio que está infectado. Portanto, os sintomas do tétano, embora haja aqui o geral, que baseia-se em contrações e espasmos musculares, como acabei de referir, existem algumas especificidades e alguns tipos de sintomas, então, mais específicos, deixem quase passar a redundância, não é? E esses sintomas são as contrações musculares, que normalmente têm aqui um modus operandi, não é? Como se costuma dizer, que começam normalmente aqui na região do pescoço e vão até ali ao maxilar inferior, neste caso o nosso maxilar, a mandíbula, não é? E realmente podem dificultar aqui, normal, não é? A pessoa comer, alimentar-se normalmente e até conseguir deglutir a própria alimentação, engolir. Portanto, a nossa função de nos conseguirmos alimentar fica comprometida, não é? Portanto, até a alimentação, de certo modo, fica comprometida em situações dessas. Portanto, depois tem uma evolução normalmente a nível dos ombros, do rosto, do abdômen e membros. Portanto, vai quase havendo aqui uma evolução cefalocaudal. Portanto, vai havendo diversas crises destas mesmas contrações musculares involuntárias, os ditos espasmos, não é? E realmente pode haver aqui até alguns ruídos que podem durar aqui alguns períodos de tempo, ok? Portanto, esses mesmos espasmos musculares podem provocar até, tal é a severidade desses mesmos espasmos, dessas mesmas contrações involuntárias, portanto, não controlamos essas contrações, esses espasmos, não é? Deixem passar assim aqui a imagem, mas podem levar até a deformidades. Vejam bem o vigor desses mesmos espasmos. Podem levar a deformidades no organismo, ok? E até pôr em causa a segurança do próprio doente. Portanto, não controla esses mesmos espasmos. Portanto, ficam com as costas muitas vezes arqueadas. Portanto, há aqui até alguma aparência estranha no próprio sorriso do doente, não é? Portanto, é um bocado estranho, faz assim sorrisos, tem expressões bastante estranhas e realmente a doença mais avançada, portanto, pode levar até a alteração da pressão arterial, batimentos cardíacos, até febre e realmente aqui uma sudação bastante excessiva, portanto uma sudorese, uma transpiração bastante excessiva. Portanto, são alguns dos sintomas dentro da dimensão maior, não é? Os sintomas mais específicos dentro da dimensão maior, que é realmente aqui os espasmos musculares, não é? Os movimentos, as contrações musculares involuntárias. Portanto, também existe aqui um tipo de tétano mais localizado, embora este tétano localizado acabe por levar depois realmente a um tétano generalizado, mais tarde ou mais cedo, mas pode-se manter ali localizado mais junto à lesão, onde houve realmente aqui a contaminação, não é? A ferida, a picada, portanto pode este tipo de espasmos de contração muscular involuntária pode cingir mais à zona, ao foco que deu início primário, não é? Que deu início a todo este processo. Portanto, depois pode, e existe também o tétano cefálico, não é? Vai havendo também aqui, quando no caso do tétano cefálico, alterações a nível da face e realmente da mandíbula também. Portanto, contrações que depois, como eu disse, acaba por evoluir para um tétano generalizado, como falei ainda agora, com os sintomas característicos, ok?
portanto, dos ombros e por aí fora. O tratamento, esta questão do tratamento é a tal questão que também abordei inicialmente, não existe. Portanto, o tratamento do tétano é uma doença muito grave, daí apostar-se forte na vacinação a nível mundial. Portanto, cada país terá o seu esquema vacinal, não é? Mas em Portugal, salvo erro, faz-se 3 doses primárias para dar imunidade, não é? Lá os IgGs, portanto, a longo prazo. 3, 4 doses primárias no início, depois, salvo erro, aos 5 anos, aos 10 anos, depois aos 25, sendo que o esquema vacinal nos dias de hoje é um pouco mais irregular. Antigamente era mais fácil, porque era de 10 em 10 anos. Agora, após vários estudos e investigações, chegamos à conclusão que a pessoa tem imunidade a mais longo prazo, não é? E não há necessidade de estar a fazer 10 em 10 anos, e sim ter em conta aqui os vários estadios durante a vida do indivíduo, não é? Em que pode precisar de mais reforços ou não. Portanto, o esquema vacinal, neste momento, tem os moldes um pouco diferentes, ok? Portanto, voltando aqui à questão do tratamento que estamos a falar, que realmente mais vale prevenir, não é? Do que remediar, já diz o velho ditado, o provérbio. Portanto, a doença não tem cura, portanto, não tendo cura, o que é que se pode fazer? Normalmente, o que se pode fazer é a ferida que foi a porta de entrada para a doença, é haver aqui algum tipo de tratamento nesta ferida, né? Haver uma limpeza, de forma a também limpar algum tipo de agentes, principalmente aqui os esporos do tétano, as bactérias que se encontram ainda, podem se encontrar na ferida, e tentar minimizar um bocadinho a quantidade de... é uma das poucas coisas que se podem fazer, além de poder usar aqui algum tipo de fármaco, não para curar a doença, mas sim para evitar algum tipo de sintomas, como por exemplo as contrações musculares, os espasmos. As complicações poderão ser várias, não é? Podemos chegar aqui ao ponto de haver aperto a nível das cordas vocais, portanto, haver aqui laringoespasmo, um termo mais técnico, e realmente, se temos aqui problemas a nível da via aérea, não é? Também podemos ter aqui algum SDR, ou seja, alguma dificuldade em poder respirar, alguma dificuldade em respirar. Portanto, essa dificuldade em respirar pode estar associada também aqui à rigidez muscular que pode-se dar a nível aqui do pescoço. Portanto, fraturas podem acontecer pelos espasmos, pelos movimentos involuntários. Lembram-se das deformidades que falei ainda agora, portanto, pode levar realmente aqui a alguns espasmos, esses espasmos musculares fortes, com vigor, com severidade, podem levar aqui a fraturas, pode acontecer, e embolias pulmonares, pneumonias, insuficiências respiratórias por causa destes mesmos espasmos, a nível até que afetam os próprios alvéolos pulmonares. É esta a causa mais habitual, mais comum de morte depois devido à doença do tétano, ok? É esse mesmo bloqueio das vias respiratórias, e realmente são complicações que têm o seu percurso normal próprias desta doença. A prevenção, como eu falei, é o melhor remédio, e isto aliás é o normal nos vídeos aqui do canal. A prevenção é sempre o mais importante, não só para minimizar aqui o sofrimento ou evitar do próprio indivíduo, não é? De todos nós, que todos os dias saímos de casa para ir trabalhar, fazer outras atividades, e estamos sujeitos ao contacto com o meio ambiente, não é? Faz parte, é importante também para ganharmos imunidade, mas não nos esqueçamos, e isto é importante, que temos que ter aqui alguns cuidados, e a vacinação realmente é um deles. Portanto, cumprir aqui o Plano Nacional de Vacinação, e realmente de cada país, não é? Cada país tem o seu, é óbvio. Portanto, é também administrada a vacina do tétano cada vez que existe uma gravidez. Normalmente é também administrada em cada gravidez aqui a vacina do tétano. As pessoas realmente que recuperem da doença, pode existir, não é? Não desenvolvem imunidade natural, não se esqueçam. Portanto,
mesmo que a pessoa tenha tétano e consiga recuperar do tétano, sem grandes mazelas ou sem mazelas, não se esqueçam que têm que fazer a vacina à mesma, porque essa imunidade natural, mesmo que seja muito e que tenha alguma imunidade natural, não é suficiente. Portanto, não há esse desenvolvimento e podem realmente ficar infectadas e não ter a sorte que tiveram da primeira vez. Foi estarem cá para contar a história. Portanto, devem ser sempre vacinadas, ok? Por outro lado, é uma vacina que não dá a chamada imunidade de grupo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Portanto, eu faço a vacina a um indivíduo. Só quem fez essa vacina é que ficou protegido. Espero que tenham gostado. Hoje ficamos por aqui. Como viram, também não foi assim tão longo quanto isso o vídeo de hoje. Já começámos aqui nesta linha de doenças em que existe realmente aqui uma vacina para combater. Vamos continuar nesta mesma linha. Portanto, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, não se esqueçam, subscrevam o canal, toquem no sininho para receber as ditas notificações. É uma grande ajuda aqui para o nosso canal. E obrigado uma vez mais por estarem desse lado. Sempre uma companhia boa. Obrigado, eu sou o Tiago Mata, já sabem. Bem-vindos uma vez mais aqui ao canal Cuidar Mais Saúde e uma boa semana para todos vós. Obrigado e até lá.